A paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e já vamos falar com Deus. Amém? Feche os olhinhos, faça a sua oração. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Te agradecemos por estar sempre conosco, nos protegendo, nos guardando de todo o mal. Pedimos que abençoe o nosso dia, nossa família, nossos amigos. Também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, a prisão de Pedro. Textos de referência se encontram no livro de Atos, capítulo 12, versículos do 1 ao 19. Texto do dia. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16b. Resumindo, Deus ouve a oração do seu povo e o livra do mal. Amém? Vamos memorizar o nosso versículo do dia? A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. Mais uma vez. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. O rei Herodes começou a perseguir os cristãos. E nessa perseguição, ele mandou prender a Pedro, um dos líderes, que estava pregando o evangelho, obedecendo aí a uma ordem do próprio Senhor Jesus. Então, Herodes mandou colocá-lo na prisão e planejava matá-lo depois da Páscoa. Mas, durante todo o tempo que Pedro permaneceu na prisão, os irmãos começaram a orar incessantemente, ou seja, sem parar, pedindo ao Senhor Deus para libertar a Pedro. E uma noite antes da execução, dele morrer, da ordem de Herodes, brilhou uma luz na cela de Pedro, Pedro estava dormindo, muito bem vigiado por guardas da cadeia, e de repente brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor apareceu. Então ele falou com Pedro: acorde, depressa, levante-se. E imediatamente as correntes do braço de Pedro caíram. Depois o anjo tornou a falar: aperte o cinto, amarre as sandálias. E Pedro obedeceu. Depois o anjo pediu: olha, põe a capa e me siga. Pedro obedeceu tudo isso, mas Pedro não imaginava que estava acontecendo de verdade. Ele achava que ele estava tendo uma visão, mas mesmo assim ele obedeceu e seguiu o anjo. O anjo levou Pedro até fora da prisão. Depois de algumas ruas, o anjo desapareceu. Então Pedro percebeu, crianças, que estava acontecendo de verdade, que o anjo do Senhor tinha
livrado ele da prisão. Vocês já imaginaram que maravilha? O anjo foi lá na prisão e tirou Pedro. Assim que Pedro percebeu o que tinha acontecido, que o anjo tinha tirado ele lá da prisão, ele pensou: agora eu sei que foi o Senhor que enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes. Então ele logo decidiu que ia para casa de Maria, mãe de João Marcos. Então ele rapidinho foi lá para a casa da Maria, onde muitos irmãos estavam reunidos, orando para que o Senhor livrasse ele. Quando Pedro bateu a porta, a empregada da casa, chamada Rode, foi atender, Provavelmente ela perguntou quem era que estava batendo. Então Pedro se identificou: sou eu, Pedro. Na hora que ela escutou, crianças, que era a voz de Pedro, acredita que ela não abriu a porta? Ela saiu correndo. Ela ficou tão surpresa ao ouvir a voz de Pedro que saiu correndo para avisar que Pedro estava ali na porta, mas ela esqueceu de abrir a porta para ele. Você já imaginou, crianças? A alegria dela, a surpresa, Em vez de abrir a porta, saiu correndo. E aí as pessoas ficavam dizendo que ela era maluca. Tá louca? Pedro está na prisão, guardado por um monte de guardas. Foi ordem de Herodes colocar muitos guardas, Mas ela falava assim: não, eu tenho certeza, é Pedro. E Pedro continuou batendo na porta até que alguém abriu a porta e ele conseguiu entrar lá na casa. E aí ele começou a contar o que tinha acontecido, como o Senhor o libertou, mandando um anjo, E esse anjo o tirou da prisão, Mas, crianças, na manhã seguinte, quando Herodes descobriu, ele ficou furioso. Como que ele escapou? Eu coloquei muitos guardas para vigiá-lo, como que ele conseguiu escapar? E aí ele perguntou para os guardas, mas os guardas, criança, não sabiam o que tinha acontecido. Não sabia como Pedro tinha escapado. E aí, sabe o que aconteceu? Herodes mandou matá-los. Já imaginou, crianças? Que maravilha, Deus libertou Pedro da prisão. Os irmãos oraram sem cessar, assim como está escrito lá na Bíblia: orai sem cessar, ou seja, não pare de orar. E Deus os atendeu, libertando Pedro da prisão e da morte, Porque Herodes queria matá-lo. Há muitos exemplos na Bíblia em que Deus libertou seu povo em resposta às suas orações. Uma das histórias mais conhecidas é quando o povo de Israel saiu do Egito. E o que é oração? Você sabe o que é oração? Oração é uma conversa com Deus, onde você fala tudo o que você está sentindo, se você está triste, se você está feliz. É uma maneira de você agradecer pelas coisas que Ele faz por nós, pelas bênçãos que Ele dá para você e para toda a sua família. Quem pode orar? Ora, quem pode orar são todas as pessoas que acreditam, que têm fé, que crê no Senhor Deus, que sabe que Ele escuta, que Ele protege, que Ele criou todas as coisas, Todas as pessoas podem orar. Quando devemos orar?
sempre, todos os dias, todas as horas. Falar com Deus é maravilhoso, né? Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Aleluia! Ele nos ama, Ele nos trata de maneira especial, nos guardando, nos livrando de todo mal. Amém? E mandou o seu Filho Jesus morrer por nós, para nos livrar do nosso pecado. E onde podemos orar? Podemos orar em qualquer lugar, na nossa casa, na igreja, no quarto, no quintal, no supermercado. Podemos orar no pensamento ou falando, mas temos que orar. Amém? Podemos orar em todos os lugares, podemos orar de joelhos, em pé, sentado, deitado. O importante é orar. E orando é uma forma de você adorar ao nosso Deus. Que maravilha, né? Olha, e falar com o nosso melhor amigo todos os dias é maravilhoso. Amém? Mas lembre-se, crianças, temos que ser obedientes. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém? Está escrito na Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. Deus abençoe.